Amigos, vamos direto ao ponto, sem rodeios. Sou Dmitry Ilovsky, e quando me encontro com Vladimir para nossas conversas francas, mergulhamos nos assuntos que dominam a semana, tentando decifrar o que o mundo nos reserva e como enfrentar os desafios que surgem pelo caminho. Dmitry, é um prazer. Vamos começar pelo assunto que tomou conta dos debates esta semana: as investigações sobre os gabinetes de Putin. Jornalistas independentes vasculharam registros públicos, imagens e filmagens para descobrir que o presidente russo mantém 3 escritórios idênticos em locais distintos do país. Uma estratégia simples, mas eficaz, para confundir quem tenta rastrear seus passos. Afinal, qual o real valor dessa descoberta? Ela nos traz alguma novidade sobre o regime ou é apenas mais do mesmo? Confesso que dei uma olhada rápida no material, e minha opinião é clara. Essa investigação mereceria um prêmio por ser a mais chamativa do ano, mas também a mais inútil. Foram gastos recursos enormes para confirmar algo que, no fim das contas, não prova absolutamente nada. É como se alguém se esforçasse para demonstrar o óbvio, sem acrescentar uma única informação relevante. Não há impacto político, social ou sequer uma reflexão que vale a pena. Para ser sincero, quando morava em Moscou, entre meu apartamento na cidade e a casa de campo, eu mesmo tinha 2 escritórios idênticos. Mesma decoração, mesmos móveis, até os computadores e cadeiras eram iguais. Era prático, afinal. E desde que inventaram o pendrive, parei de guardar arquivos no computador. Levo meu cérebro portátil comigo para onde for e pronto, problema resolvido. É claro que Putin às vezes recorre a truques para criar ilusões, como gravar discursos em estúdios e depois divulgá-los como se fossem ao vivo. Todos já sabem disso. É como se dissessem: olha, Putin está aqui, Putin está ali, mas no fundo, é só teatro. A novidade, se é que podemos chamar assim, é que ele pode estar em um lugar e aparecer em outro sem que ninguém saiba ao certo onde realmente está. Mas convenhamos, isso não é exatamente uma revelação bombástica. É mais do mesmo. Algo que já vimos inúmeras vezes. Lembram do escândalo do Palácio de Gelendzhik, em 2010? Todos os detalhes foram divulgados na época e anos depois, usaram os mesmos projetos para criar uma reconstituição em vídeo, vendendo-a como uma grande descoberta. Pois é mais do mesmo. Se Putin fosse o único problema e tivesse começado uma guerra por capricho, até poderíamos relevar esse tipo de investigação. Mas a realidade é que ele já não é mais o centro das atenções. O foco mudou e com razão. O que me intriga, na verdade, é o que aconteceu com o gênero das investigações jornalísticas. Antes, discutíamos cada nova reportagem anticorrupção do Navalny ou as denúncias da Novaya Gazeta quase semanalmente. Era uma era diferente, em que esses trabalhos tinham peso e impacto. Hoje o cenário é outro. As investigações continuam existindo, mas perderam o protagonismo. Quando vidas são ceifadas aos montes, como em um matadouro, o debate sobre quem desviou alguns milhões parece menos urgente. Não que não seja importante, mas o contexto mudou. Essa é uma dinâmica que eu já previa. Conversando com colegas que trabalham com investigações, todos percebemos a mesma coisa: a guerra transformou tudo. E não estou falando apenas do conflito em si, mas das suas causas. Uma guerra nunca surge por um único motivo, mas uma das razões centrais para essa tragédia foi a erosão da credibilidade do regime. Durante anos, as denúncias de corrupção e abusos corroeram a confiança da população. As pessoas adoram expor sujeira, é um instinto humano. Nem todos que consomem essas investigações o fazem por um senso de justiça. Muitos são movidos pela curiosidade, pela vontade de se imaginar no lugar dos poderosos ou simplesmente pelo prazer de ver os podres alheios. Não dá para simplificar. O que aconteceu foi que, após anos de exposição constante, o regime sentiu que estava perdendo legitimidade. E quando se vê acuado, o poder reage. A guerra foi uma dessas reações, uma forma de redirecionar a atenção da população. De repente, o inimigo externo se torna tão ameaçador que as denúncias internas perdem força. Quem se importa se alguém construiu um palácio luxuoso quando há bombas caindo do céu? As prioridades mudam, e o foco se volta para o que realmente ameaça a sobrevivência. Isso não significa que as investigações anticorrupção tenham deixado de existir, mas seu alcance se tornou mais limitado. O público agora se interessa por um espectro mais restrito de temas. Olhem para a Ucrânia, por exemplo. Lá, as investigações jornalísticas ainda conseguem tocar em feridas profundas da sociedade, porque o país está em uma luta pela própria existência. Cada denúncia de corrupção ou abuso pode ser decisiva para o futuro da nação. Mas mesmo assim, há um limite. Quando a guerra domina o cotidiano, até as revelações mais chocantes perdem parte do seu impacto.
Não que sejam inúteis, longe disso. Elas continuam sendo essenciais porque acumulam evidências, alimentam o descontentamento e em algum momento tudo isso pode explodir. É como uma panela de pressão. A pressão vai aumentando até que algo a faça transbordar. E quanto às investigações sobre corrupção no Ministério da Defesa russo? Esse é um tema que não sai de pauta e com razão. Mas aqui surge uma pergunta crucial. A quem essas denúncias beneficiam? Depende de qual lado você está. Para um país em guerra, quanto mais corrupção houver no inimigo, melhor. É uma lógica fria, mas real. Não existe uma resposta única. Há quem argumente que expor a corrupção no alto escalão militar russo enfraquece o regime, e isso é positivo. Outros acreditam que enquanto os generais estiverem ocupados desviando recursos, menos eficientes serão no campo de batalha, o que também é vantajoso. E há ainda quem veja essas denúncias como uma faca de dois gumes, que pode tanto desgastar o inimigo quanto dividir a opinião pública. Em resumo, as investigações jornalísticas não desapareceram, mas seu papel mudou. Elas continuam sendo uma ferramenta poderosa, mas em um contexto onde a guerra domina, seu impacto é diferente. Não são mais o centro das atenções, mas ainda têm um papel fundamental: manter viva a chama da verdade, mesmo que seja apenas uma centelha em meio à escuridão. E quem sabe, em algum momento, essa centelha não se transforme em um incêndio capaz de mudar o curso da história. Mas eis que a verdade é mais incômoda do que se imagina. Porque, no fundo, ninguém quer admitir que o jogo já está perdido, ou que, pelo menos, as peças foram embaralhadas de tal forma que ninguém mais sabe quem está do lado de quem. O que vemos não é um bloco homogêneo, mas uma teia de contradições tão intrincada que até seus próprios arquitetos se perderam no labirinto. Uns defendem uma coisa pela manhã e o oposto à noite. Outros atacam hoje o que aplaudiram ontem. E no meio desse caos, a única certeza é a desconfiança mútua, um veneno que corrói por dentro qualquer estrutura, por mais sólida que pareça. A história ensina que sistemas assim não caem de fora, eles implodem. Porque quando se tenta congelar um conflito, ele não desaparece, apenas se internaliza. A energia reprimida não se dissipa, ela ferve em silêncio, até explodir nas mãos de quem a tentou controlar. E então, de repente, os mesmos generais que vigiavam os blogueiros se veem traídos por seus próprios coronéis. Os mesmos burocratas que censuravam as redes sociais descobrem que seus subordinados já estão conspirando nas sombras. É a lei da conservação dos conflitos. Você pode adiar a explosão, mas não pode evitá-la. E quando ela acontece, não é mais uma revolta nas ruas, é uma guerra civil dentro do próprio poder. Mas há uma lição nisso tudo, e ela não é nova. Quem tenta controlar tudo acaba perdendo o controle sobre qualquer coisa. A Rússia já viu isso antes, em 1917, quando os czares pensaram que poderiam eternizar seu domínio, e em 1991, quando a União Soviética desmoronou sob o peso de suas próprias contradições. Agora, o ciclo parece se repetir. Uma elite que se acreditava invencível se vê dividida, fraturada, incapaz de decidir se ataca ou se rende. E o mais irônico, enquanto eles discutem entre si, o mundo lá fora segue em frente. Porque conflitos congelados não significam paz, significam apenas que a próxima explosão será ainda mais violenta. Então, o que fazer com essa lição? Não há respostas fáceis, mas uma coisa é certa: quem tenta imitar os erros dos outros está condenado a repeti-los. E quem acredita que pode dominar a história com punhos de ferro acaba descobrindo, tarde demais, que a história sempre encontra um jeito de virar a mesa. Enquanto isso, a internet, esse último refúgio de liberdade, segue sob cerco. Canais são bloqueados, VPNs são caçadas, e a censura avança como uma sombra. Mas há algo que os algoritmos e os burocratas nunca conseguirão controlar: a verdade não precisa de permissão para se espalhar. Ela encontra brechas onde menos se espera. E quando menos se espera, ela volta, mais forte, mais implacável, pronta para incendiar tudo de novo. E o fim da guerra não é apenas uma questão de tempo, é uma questão de sobrevivência. Porque todo regime que aposta na mentira como alicerce acaba descobrindo, da pior forma possível, que a realidade não negocia. Ela cobra. E cobra caro. O que vemos agora não é um colapso acidental, mas o desmoronar de uma construção frágil, erguida sobre ilusões calculadas. Uma guerra vendida como um jogo de videogame, algo que você liga de manhã, assiste aos tiros, enquanto toma café, desliga para trabalhar e retoma à noite como um passatempo. Mas a guerra real não respeita roteiros. Ela invade as casas, devora vidas, sufoca a economia e, quando menos se espera, arranca o véu da fantasia. E o que era para ser um conflito, controlado, restrito a uma tela, agora mostra suas garras,
drones voando sobre cidades, redes de comunicação desabando. Uma sociedade obrigada a viver sem o que antes era básico, como se a normalidade tivesse sido sequestrada. Eles tentaram esconder a guerra em gavetas separadas. Num canto, a operação especial, no outro, os problemas cotidianos, a falta de internet, os drones, os apagões. Mas a realidade não aceita compartimentos. A guerra não é um bug do sistema, é o sistema. E quando ela escapa do controle, não há mais como fingir que os dois mundos não se tocam. A cada dia mais pessoas percebem que não são efeitos colaterais, mas vítimas diretas. Que não é possível ter uma vida normal quando o país inteiro é refém de uma máquina de destruição que não para de girar. E aqui está o ponto crucial: nenhum regime consegue enganar todo mundo para sempre. A fórmula é antiga, mas infalível. Você pode enganar uma minoria por muito tempo. Pode enganar a maioria por pouco tempo. Mas enganar todos, o tempo todo, isso nunca deu certo na história. E agora, a conta está chegando. A guerra, que deveria ser um espetáculo distante, virou uma presença constante nos celulares que não funcionam, nas ruas que viraram alvos, nas famílias que perdem seus filhos. E quando a verdade finalmente explode, ela não pede licença. Ela arrasta tudo consigo. Eles tentaram substituir a palavra guerra por eufemismos, como se trocar o nome mudasse a essência. Primeiro foi a Operação Militar Especial. Depois a Guerra Patriótica. Mas as palavras têm peso. E quando a realidade as alcança, não há propaganda que resista. A população não é estúpida, apenas foi condicionada a não questionar. Até que um dia, o medo de falar dá lugar à necessidade de entender. E então, mesmo que ainda sussurrando, as pessoas começam a chamar as coisas pelo nome. Mas cuidado, nem tudo é liberdade. O regime ainda controla o discurso, como um jogo de xadrez onde só ele decide quais peças podem se mover. Você pode dizer guerra hoje se for conveniente para eles. Mas tente fazer isso sem proteção, sem um cargo, sem um escudo institucional, e verá como as engrenagens da repressão ainda funcionam. A censura não desapareceu. Ela apenas se adaptou. E enquanto alguns celebram pequenas vitórias, outros continuam pagando o preço por tentar falar a verdade. E o que dizer de figuras como Lavrov, que desaparecem e reaparecem como personagens de um teatro de sombras? Sua ausência não é acaso, é estratégia. Quando a guerra se torna incômoda demais, quando as perguntas ficam perigosas, eles recuam. Mas não por muito tempo. Porque o jogo continua, e a máquina precisa de rostos para manter a ilusão de normalidade. Lavrov não foi embora. Ele apenas esperou o momento certo para voltar, como sempre fazem. A questão não é se a guerra vai acabar. A questão é o que sobrará quando ela terminar. Porque regimes que apostam na violência como solução descobrem tarde demais que a violência não tem lealdade. Ela devora seus criadores. E quando a poeira baixar, o que restará não serão estátuas ou discursos, mas uma sociedade marcada pela perda, pela desconfiança, pelo cansaço de quem foi enganado uma vez demais. A história não perdoa quem brinca com fogo. E a Rússia hoje está cercada pelas chamas que ela mesma acendeu. Há apenas dois destinos possíveis para quem acende o próprio inferno: ou a ruína imediata ou uma dívida interminável de sobrevivência. A história está repleta de exemplos, uns caíram rápido, outros se arrastaram por décadas, mas todos, sem exceção, pagaram o preço. Não há meio termo quando se trata de jogar com forças que não se controlam. E o mais irônico? Os mesmos que ergueram o monstro acabam sendo os primeiros a serem devorados por ele, como se a própria lógica do poder os obrigasse a cavar a própria sepultura. O que vemos hoje não é novidade. É um padrão que se repete, uma dança macabra entre ambição e autodestruição. Alguns tentam se equilibrar na corda bamba, acreditando que podem domar o caos que criaram. Outros, mais cínicos, já se preparam para os funerais do sistema que um dia juraram defender, como aqueles burocratas que, enquanto o navio afunda, ainda discutem quem ficará com a última boia. A política, afinal, sempre teve seus coveiros de plantão. Mas não se enganem, o jogo não acabou. Há quem diga que nada mudou, que as peças continuam nos mesmos lugares, apenas com novos nomes. Eu, porém, vejo algo diferente. Não é uma derrota nem uma vitória, é um recuo estratégico, um momento em que os jogadores percebem que a mesa está pegando fogo e que, se não recalcularem a rota, serão consumidos junto com ela. A questão não é se algo aconteceu, mas o que acontecerá quando todos perceberem que as regras do jogo foram reescritas sem seu consentimento. E aqui está o detalhe crucial. A política externa, hoje, é um prato quente demais para ser manuseado por mãos inexperientes. Quando a urgência dita as decisões, não há tempo para nuances. Ou se age rápido, ou se é engolido pela própria hesitação.
Foi assim em Istambul, quando uma posição aparentemente firme se desfez em questão de dias. Um passo atrás, uma concessão aqui, um recuo ali, e de repente, o que parecia uma vitória se transforma em um beco sem saída. Porque no fim das contas Putin não quer apenas uma trégua. Ele quer um troféu. E troféus não se conquistam com palavras, mas com sangue. Mas e Zelensky? A pergunta que todos fazem. Ele quer ou não um segundo mandato? A resposta é simples. Ele quer. Claro que quer. Nenhum líder, por mais cansado que esteja, resiste à ideia de deixar um legado. A questão não é o desejo, mas a viabilidade. A política não é feita de sonhos, mas de cálculos. E se as urnas não estiverem a seu favor, nem mesmo o mais astuto dos estrategistas conseguirá reescrever o destino. Quanto aos próximos passos, não espere milagres. O formato de Istambul foi um paliativo, uma cortina de fumaça para acalmar os ânimos enquanto os verdadeiros movimentos aconteciam nos bastidores. Agora, o jogo é outro. Mais lento, mais pesado, mais perigoso. Não há mais espaço para improvisos. Cada palavra, cada gesto, será pesado em uma balança cujos pratos já estão desequilibrados. E quanto à ideologia? Aqui a lição é clara. Regimes autoritários não sobrevivem sem um mito fundador. Sem uma narrativa que una o povo, tudo se desmancha no ar. Putin entendeu isso tarde demais. Construiu um império sobre areia movediça, acreditando que o medo bastaria para manter tudo no lugar. Mas o medo, como a violência, é um combustível que se consome rápido. E quando ele acaba, o que resta é apenas o vazio. Por fim, as repressões. Elas não são um sinal de força, mas de desespero. Um regime que prende seus próprios cidadãos por discordarem não está consolidando o poder. Está cavando sua própria cova. Porque no fim, não são as prisões que garantem a lealdade, mas a legitimidade. E quando essa legitimidade se esvai, nem mesmo os muros mais altos conseguem segurar o que está por vir. A pergunta não é se algo vai mudar. A pergunta é quando. E mais importante, a que custo?